Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa segunda-feira, começa agora. Semana promete mais pressão sobre o Palácio do Planalto, com julgamento da chapa Dilma Temer amanhã e a possibilidade de delação premiada de Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala, preso no sábado. No dia do meio ambiente, o desafio de proteger o que resta da Mata Atlântica nos centros urbanos. Sistema de Seleção Unificado, SISU, divulga resultado hoje. Aprovados têm até a próxima terça-feira para fazer a matrícula na faculdade escolhida. Em tempos de crise, saber como lidar com o dinheiro é fundamental. Uma dica importante, o Tesouro Direto rende mais do que a poupança, com aplicações a partir de R$ 80. Preocupadas com os efeitos colaterais, mulheres buscam alternativas à pílula. Além de evitar riscos como a trombose, elas também querem dividir a responsabilidade de evitar a gravidez com os parceiros. A polícia britânica já identificou os 3 homens responsáveis pelo ataque terrorista do último sábado. O Estado Islâmico reivindicou a autoria. A gente começa falando de saúde da criançada. O suco de fruta natural é inofensivo para os bebês. Essa afirmação tem uma pegadinha que confunde muitos cuidadores. É que mesmo sendo natural, o suco só é recomendado a partir do 1º ano de vida e ainda assim em pequena quantidade. Maria Eduarda tem apenas 8 meses e uma alimentação regrada. A Lauren nunca ofereceu suco para a filha. A decisão foi tomada quando a pediatra me disse sobre os últimos estudos. O quanto não seria vantajoso para ela tomar suco, o quanto não valeria de nada para ela tomar um suco, a bomba calórica desnecessária. A atitude da Lauren pode até causar dúvidas, principalmente entre os pais de primeira viagem. Mas ela está certa. A recomendação da Academia Americana de Pediatria é que o consumo de sucos aconteça apenas a partir do 1º ano de vida da criança. Esse açúcar que está na fruta, que é a frutose, faz com que a criança tenha que produzir uma enzima chamada frutase para digerir esse açúcar. Essa enzima é produzida pelo pâncreas, então você hipersolicita o pâncreas. Isso pode no futuro causar um diabetes, isso não é legal. Isso pode causar obesidade, isso não é bom. A partir de 1 ano, os sucos podem começar a fazer parte do cardápio da criança, mas com algumas condições. O suco deve ser natural, feito com a própria fruta e não de caixinha, porque há muita concentração de açúcar. E outra dica importante é ficar atento à quantidade máxima recomendada por dia. A ingestão deve ser limitada, no máximo, a 120 ml diários para crianças de 1 a 3 anos. Fruta pode. A gente não pode dar suco para a criança porque aumenta o açúcar. Mas a fruta, ela está unida a uma fibra e isso muda completamente a absorção. Mesmo assim, a gente não deve dar muito. Fruta tem que ser dada 1 ou 2 vezes ao dia. A gente muda de assunto agora. Investir no Tesouro Direto se tornou uma opção para quem sempre foi fiel à caderneta de poupança. Com rentabilidade maior, esses papéis do governo são considerados tão seguros quanto a poupança, mesmo em tempos de crise. O acompanhamento online dos investimentos da Sueli é diário. A poupança era o destino certo para as economias até o ano passado, quando ela recebeu dinheiro de uma herança e da rescisão do contrato de trabalho. Decidiu colocar todo o capital no Tesouro Direto. Satisfeita, principalmente pela praticidade e pela garantia também que o próprio Tesouro Direto te dá. A venda de títulos do Tesouro Direto para pessoas físicas começou em 2002 e só no último ano o número de investidores cresceu 85%. Quando você compra um título do Tesouro, você empresta ao governo dinheiro que será investido no desenvolvimento do país, em infraestrutura, por exemplo. E apesar do atual momento político bastante instável, especialistas garantem que essa é uma modalidade tão segura quanto a poupança, só que mais rentável. A estimativa para 2017 é que a poupança renda entre 6,5% e 7%, enquanto o menor rendimento dos títulos do Tesouro está na casa dos 11%. Para entrar neste investimento, só é preciso ter conta em alguma instituição financeira, como bancos e corretoras, e fazer um cadastro no site do Tesouro Direto. Com R$ 80 já dá para começar. Para quem quer começar a investir agora nos títulos do Tesouro, a primeira percepção é qual o objetivo desse investidor, dela levar os recursos dela, ela precisa utilizar esse dinheiro para o curto prazo ou para o longo prazo.
O consumidor pode escolher 3 modalidades. A Selic é um investimento de curto prazo que está atrelada à taxa básica de juros do país. A IPCA rende de acordo com a inflação, mais um percentual pago pelo governo, atualmente de 5,5%. Já a pré-fixada determina o valor que será resgatado no momento da aplicação, desde que seja respeitado o prazo do contrato. As despesas com títulos do Tesouro incluem uma taxa de 0,3% ao ano e imposto de renda entre 22,5% e 15% sobre os rendimentos conforme o tempo da aplicação. Se a gente for pegar o histórico desde 2002, em todos os momentos, em todos os anos, o rendimento foi superior ao rendimento da poupança. A pílula anticoncepcional, um marco da liberdade sexual feminina lá nos anos 60, está sendo substituída. Muitas mulheres querem parar de ingerir tanto hormônio e buscam alternativas eficazes e seguras. A chefe de cozinha Ariela começou a tomar pílula aos 13 anos para regular o ciclo menstrual. Depois de 7 anos, ela resolveu parar com o remédio. Acho muito importante a mulher saber como que ela é quando ela está menstruando, como é que ela é quando ela está ovulando, o que acontece no corpo dela, quais são as reações. Assim como a Ariela, muitas mulheres têm abandonado a pílula anticoncepcional para evitar os efeitos dos hormônios no corpo e também para dividir com o parceiro a responsabilidade de evitar a gravidez. A pílula, justamente, ela tem essa coisa de, é função da mulher, então se engravidar é culpa da mulher, eu não acho isso legal. Para essas mulheres, existem os anticoncepcionais sem hormônios. Tem o DIU de cobre, que é um dispositivo colocado dentro do útero que impede a fecundação. E os preservativos, que trazem a grande vantagem de proteger também contra as doenças sexualmente transmissíveis. Métodos como tabelinha e a medição da temperatura do corpo são considerados pouco eficazes pelos ginecologistas. É importante que nós, profissionais, passemos para ela segurança, que passemos informações corretas, ou usa confiando e acreditando, ou não use um método que você não está confiando ou que você acha que está te trazendo malefícios para a saúde. No Facebook, esta página Vítimas de Anticoncepcionais compartilha informações e relatos de mulheres que já tiveram problemas graves com os anticoncepcionais, como a trombose. A ginecologista alerta que, dependendo da situação clínica da mulher, a pílula não é o método de contracepção ideal. Então, por exemplo, hipertensas descontroladas, pacientes que têm um histórico pessoal de trombose ou familiar de duas ou mais pessoas, enxaqueca com aura. Então, nessas situações não é o ideal para que se utilize. Hoje é o Dia do Meio Ambiente. O Instituto Butantan preparou uma série de atividades para comemorar esta semana. Quem tem mais detalhes é a repórter Evelyn Avancini. Boa tarde, Evelyn. Oi, Aldo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Aqui no Instituto Butantan tem exposições, oficinas e até caminhadas pela história. Só um minutinho, a gente vamos interromper a comunicação, estamos com um probleminha aqui na transmissão que é feita pelo 3G e aí a gente já retoma essa informação para você. O mercado de trabalho costuma não ser muito gentil com as mães, né? Mas olha essa ideia, um banco de currículos online gratuito quer destacar essas habilidades que elas adquirem com a maternidade e fazer a ponte entre profissionais com filhos e empresas que acreditem nesse novo potencial. Quando Ana Carolina voltou da licença maternidade do Rafael, a vaga dela estava ocupada. Pediu demissão. Agora a engenheira civil está pronta para voltar. A maternidade ela muda assim muito a nossa visão do mundo e a nossa visão do outro também, né? Ana Carolina se cadastrou num novo site que valoriza esses talentos, criado e mantido de graça pela agência do Rogério. Apenas 10 empresas estão cadastradas, muito pouco para o potencial que elas têm. Então a mãe se cadastra no site, coloca a habilidade que ela acha que mais tem potencializado depois da maternidade. É uma grande oportunidade para vocês que estão buscando profissionais altamente capacitados, mães que tenham condições de agregar um valor absurdo no dia a dia de trabalho das empresas. Quando um homem numa entrevista de emprego diz que é pai e que mora com o filho, isso agrega valor. O candidato passa a ser visto como alguém responsável, estabilizado na vida, confiável. Já quando a mulher diz que é mãe, a maioria das empresas ainda acha que, como a prioridade são os filhos, a dedicação à carreira é menor.
Só que nem uma coisa nem outra valem para todos. E algumas empresas começam a perceber isso. Rosana, por exemplo, que está grávida do segundo filho, trabalha numa fábrica de produtos para bebê. Para mim, como gestora, facilita o trabalho, né? Eu vivo muito as informações de maternidade, de bebê, a flor da pele nesse momento, e para a empresa, porque consegue também captar essa minha experiência. A gente conseguiu retomar o contato com a repórter Evelyn Avancini, que está no Instituto Butantan e traz as informações para a gente. Evelyn, boa tarde. Oi, Aldo, novamente boa tarde a você, boa tarde a todos. Como eu falava, aqui no Instituto Butantan tem exposições, oficinas e até caminhadas pela história com chuva mesmo. Eu converso agora com a Neuzete Santos, que é gerente de meio ambiente. Neuzete, boa tarde. Qual o papel dessas atividades na conscientização do público? Boa tarde. O papel do Instituto Butantan é de trabalhar a educação ambiental. Então, a Semana do Meio Ambiente, realizada todos os anos, tem como temática esse ano a prevenção em nossas mãos. Então, como prevenção, a gente está trabalhando a introdução de espécies exóticas na instituição. Nós temos um aplicativo que vai falar da população de saguis que nós temos aqui, que foi introduzida. Nós temos no Museu Biológico, né, a naja, que foi capturada em Santa Catarina, que está em exposição no Museu Biológico. Nós teremos diversas atividades, caminhadas históricas, né, para mostrar o valor e a preservação da instituição. E também teremos oficinas, né, que vocês podem participar, venham para o Instituto Butantan. Ok, muito obrigada. As atividades acontecem até sábado, dia 9, aqui na Avenida Vital Brasil, número 1500. E para saber a programação completa é só acessar o site butantan.gov.br. A entrada para essas atividades é de graça. Aldo, com você. Obrigado, Evelyn. Ana. Outras notícias nacionais. Vacinação contra a gripe está liberada para toda a população, mas São Paulo e outros 4 estados não vão aderir. E o resultado SISU do segundo semestre deve sair hoje. Candidatos precisam ficar atentos para o prazo das matrículas. O SISU seleciona estudantes para as instituições públicas de ensino superior com base no resultado do Enem. O sistema unificado oferece quase 52 mil vagas para o segundo semestre do ano. O estudante que for selecionado tem prazo entre a próxima sexta-feira, dia 9, e terça da semana que vem para providenciar a matrícula. Quem ficou de fora pode se inscrever a partir de hoje nas listas de espera. O Ministério da Saúde libera a vacinação da gripe para toda a população. O motivo é a sobra de cerca de 10 milhões de doses de vacina das 60 milhões da campanha para os grupos prioritários, que não atingiu a meta. 14 estados confirmaram a vacinação. Outros 5, São Paulo, Alagoas, Amapá, Ceará e Pernambuco, decidiram não aderir. Segundo o governo paulista, o número de doses que sobrou é insuficiente para vacinar os 44 milhões de habitantes do estado. Com mais 3 municípios incluídos no domingo, o número de cidades em emergência por causa das chuvas sobe para 27 em Pernambuco. Em todo o estado, quase 47 mil pessoas continuam fora de suas casas. Já no Rio Grande do Sul, 52 cidades decretaram estado de emergência e 5 mil pessoas estão desalojadas. Segundo a meteorologia, a previsão é de mais chuvas para os 2 estados durante a semana. Amanhã começa o julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros podem decidir pela cassação, o que tiraria Michel Temer do cargo. E o Planalto tem mais uma preocupação. O ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, assessor de Temer e homem da mala de R$500 mil, preso no final de semana, pode fazer delação premiada. Enquanto isso, a pressão nas ruas aumenta. Depois de Copacabana, o Largo da Batata, em São Paulo, recebeu o ato show contra Michel Temer e pelas diretas. Uma multidão tomou conta do Largo da Batata, na zona oeste de São Paulo, para pedir a saída do presidente Michel Temer e novas eleições. Na voz de cada manifestante, um sentimento, indignação. O sentimento de vir aqui é exigir eleições diretas para que o povo possa decidir o futuro presidente do país. Estamos aqui reivindicando, né, o que é nosso, que na verdade está uma roubalheira, né, descaradamente. Eu acho que a roubalheira é indignação e direta já, por favor. Por que não por eleições indiretas? Porque eu acho que tem que ser a expressão do povo, chega de corrupção, né? Eu acho que a gente tem que decidir o nosso destino. É uma maneira de ampliar a luta pelas diretas, porque o povo brasileiro não quer saber
no Congresso Nacional, que tem 200 investigados, eleger um novo presidente da República. No palco, artistas se revezaram para embalar os manifestantes. Nomes como Criolo, Pitty, Emicida, Mano Brown, Chico César, além de 30 blocos de carnaval. Os organizadores estimaram em 100 mil pessoas o público presente. A Polícia Militar não fez estimativas. O desmatamento das florestas coloca o Brasil como um dos países mais poluidores do planeta. A Mata Atlântica, bioma onde fica o estado de São Paulo, já foi quase totalmente destruída. No Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente foi conhecer um bairro da capital que luta para não perder o restinho de mata nativa que ainda tem. Uma neblina densa, quase impenetrável, cobriu o bairro de Engenheiro Marcilac hoje cedo. Um problema para a nossa reportagem. Mas para a Mata Atlântica que sobrevive nesse pedaço da cidade, uma solução. Esse fenômeno dessa neblina a gente chama aqui na comunidade como cavalo branco, porque ela vem muito rápido quando é a parte da tarde. Qualquer horário isso acontece. Além da reserva de mata, o bairro que fica a 52 quilômetros da Praça da Sé tem também o último rio limpo da cidade, o Capivari. Cibele cresceu bebendo dessa água. Por isso, hoje, como guia turística, se esforça para conscientizar os visitantes da importância de preservar. Com a visitação das pessoas de forma correta, sem nenhum tipo de distração, somente a contemplação desse lugar, é o ideal que a gente tem que fazer com a natureza, né? Viver assim, tão perto da floresta, tem prós e contras. Marcilac é o maior bairro de São Paulo em tamanho e o menor em população. Segundo os moradores, quase não há sinal de celular. A internet é via rádio e a telefonia fixa vive dando problema. Mesmo assim, Maria Lúcia resiste há 33 anos como quem tem uma missão, a de lutar pelo meio ambiente ao redor, sabendo o quanto ele é importante para todos. Marcilac é muito estratégico para a cidade porque essa região já foi toda desmatada até a década de 50 por conta da produção do carvão. Se ela voltar a ser desmatada, que ela já se recuperou bastante, se ela voltar a ser desmatada, a temperatura da capital sobe de 4 a 5 graus. Tem um estudo a respeito, além da qualidade do ar, a manutenção da água. O ambientalista concorda com a moradora. Nós precisamos melhorar. Sabemos o caminho, tem tecnologia, tem recursos. O que a gente precisa é colocar a energia no lugar certo. Não pode ter retrocesso. Isso é um avanço da humanidade e a gente não pode depender de interesses de grupo que ainda continuam extraindo da natureza, como sempre fizeram no século passado, quando não se conhecia a diversidade, quando não se conhecia a importância do meio ambiente para a nossa qualidade de vida. A seguir, emoção no show que homenageia as vítimas do atentado em Manchester. Mas a polícia britânica identifica os 3 homens responsáveis pelo novo ataque terrorista do último sábado. A polícia britânica já identificou os 3 homens responsáveis pelo ataque terrorista do último sábado. 7 pessoas morreram e há dezenas de feridos, muitos ainda correndo risco de morrer. O Estado Islâmico assumiu a autoria, mas as autoridades não confirmam se o grupo teve de fato responsabilidade direta no ataque. Os 3 terroristas foram mortos pela polícia logo após o ataque. Seus nomes ainda não foram divulgados. Policiais fizeram buscas em 2 endereços nesta manhã à procura de mais suspeitos. De acordo com a agência de notícias Reuters, o Estado Islâmico divulgou uma mensagem no sábado pela manhã pelo aplicativo Telegram, convocando seus seguidores a promover ataques com caminhões, facas e armas durante o Ramadã, mês sagrado de jejum e orações para os muçulmanos. O ataque ocorreu às 9 da noite do sábado. Em uma van, os terroristas atropelaram os pedestres que passavam pela London Bridge, um dos cartões postais da cidade. Alguns metros depois, os homens desceram da van e, com facas, atacaram as pessoas que estavam em bares e restaurantes nas proximidades. Com a chegada da polícia, houve correria e muitos tiros. Há 4 dias das eleições gerais, a primeira-ministra britânica prometeu endurecer a repressão contra o extremismo islâmico e pediu mais regulação às empresas de internet para controlar a propaganda terrorista. Em meio à apreensão em Londres, 50 mil pessoas cantaram pela paz neste domingo em Manchester. Vários artistas promoveram um show beneficente em prol das vítimas do ataque terrorista, que aconteceu durante a apresentação da cantora Ariana Grande há 2 semanas. Emocionada, ela disse que o amor e a união são o remédio que o mundo precisa.
Ainda no noticiário internacional, agora pela manhã, 6 nações árabes decidiram romper relações diplomáticas com o Catar. Arábia Saudita, Bahrein, Egito, Líbia, Iêmen e Emirados Árabes acusam o Catar de financiar o terrorismo na região. Cidadãos do Catar terão 14 dias para deixar esses países. O desenhista do programa Roda Viva, Paulo Caruso, deixou um pouco de lado os temas políticos e econômicos para dar vida a uma Chapeuzinho Vermelho moderna, estampada num novo livro infantil. Chapeuzinho do avesso se aventura, entra em confusões, se mistura a outros personagens infantis clássicos. Mas não vamos contar mais para não estragar a surpresa da história escrita pelas pré-adolescentes Ana e Helena. A gente não queria uma história muito tradicional, a gente queria mudar as coisas. Um jeito que a gente achou de fazer um choque no leitor. O cartunista e ilustrador Paulo Caruso, do Roda Viva aqui da TV Cultura, foi chamado para dar cor e movimento ao livro. Segundo ele, foi um desafio irrecusável. Assim como eu passo para o terreno delas, da ilustração infantil, que é uma coisa que eu não pratico há muito tempo, né? Também em função da realidade política nacional e internacional é um grande estímulo, né? Essa oportunidade de fazer a criação com elas do roteiro, né? Essa coisa de interferir um pouco no processo criativo delas também. Isso foi muito interessante também para elas, né? E chegou a hora do esporte com o Cadu Cortez. Oi, Cadu. Tudo bem, Ana? Boa tarde. Boa tarde de 23, salve, tudo Cadu, bom? Salve. É isso aí. Ontem finalizamos o trabalho até de madrugada, Aldo. Sabe por quê? Por conta dessa nossa primeira matéria aqui. Não é de hoje que a Liga de Basquete dos Estados Unidos está de olho no Brasil. Afinal de contas, o interesse do brasileiro pelo esporte, pelos ídolos e por alguns jogadores que se aventuram por lá só cresce. Nesses jogos finais, né, a The Finals, são chamados, São Paulo ganhou de presente a casa da NBA. Eu fui lá conferir, vamos ver. A cesta estilizada está localizada no conhecido casarão da Avenida Paulista, esquina com a Alameda Ministro Rocha Azevedo. Iluminação especial, pontos interativos mostrando a diferença de tamanho das mãos e dos pés nossos e deles. Neste outro espaço, uma simulação dos vestiários das duas equipes finalistas. No segundo piso, um museu com camisas, bolas e tênis autografados por grandes nomes do basquete, como o maior de todos, Michael Jordan. O cara é lenda, deixou marca gerações aí, sem dúvida, é inevitavelmente um ídolo para qualquer um aqui, né? E dentre as principais atrações da casa da NBA, o canadense Jordan Kilgannon, que tem 200 milhões de views no conteúdo do site da NBA. É o mais assistido. E na noite de hoje, ele vai saltar esse carro e, na sequência, vai enterrar uma bola de basquete saltando por cima do automóvel. Hora do segundo jogo entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors. A equipe de LeBron James parte para cima, sai em vantagem, ritmo alucinante e dá sinais de que pode dar trabalho. Mas aos poucos comete erros, força muitos arremessos de 3 e a estrela de Kevin Durant começa a aparecer ao lado de Stephen Curry e companhia. Fim do primeiro tempo e vantagem pequena de 3 pontos. Cleveland está jogando muito. Se o Irving entrar melhor no jogo agora, Kevin Love e LeBron James continuarem assim, a gente ganha. O Kevin motivado para o primeiro título da NBA dele com o Golden State, eu ponho todas as fichas nele, certeza. Mas o segundo tempo começa melhor para o time do Leandro e para os milhares de torcedores dos Warriors. Toco de Durant para tudo quanto é lado, show de Curry nos arremessos com dribles desconcertantes. E o time de branco se impõe novamente em casa, levando a segunda vitória nesta série melhor de 7. Final, 132-113. Os dois próximos jogos agora acontecem na cidade de Cleveland, no estado de Ohio. Hora dos gols do final de semana, vamos ver. No sábado, o Corinthians pegou o Santos no Itaquerão e venceu mais uma. Jô e Romero marcaram para o Alvinegro, que dormiu momentaneamente na liderança. No domingo, Dorival Júnior foi demitido. O Fluminense se recuperou da eliminação na Copa do Brasil e bateu vitória por 2-1. Richarlison e Henrique Dourado para o time das Laranjeiras. Chiesa descontou. Erros e mais erros. Flamengo e Botafogo fizeram um jogo horrível, com diversas falhas e não mexeram no placar, 0-0. No Allianz Parque, o Palmeiras empatou sem gols também com o Atlético Mineiro. Vitor ainda
defender o pênalti de William. O Galo está na zona de rebaixamento e o Verdão há 25 jogos sem perder em casa. O Grêmio teve que suar, mas venceu o Vasco e está a 1 ponto dos líderes. Barrios marcou de pênalti e Luan selou triunfo nos acréscimos depois de toque de calcanhar de Gaston. Na estreia de Emerson Sheik pela Ponte Preta, Luca garantiu a vitória da Macaca diante do São Paulo em Campinas. E a Chapecoense está com tudo. Em pleno Mineirão, sapecou 2-0 para cima do Cruzeiro. Wellington Paulista e Douglas Grolli, e é líder do campeonato junto com o Corinthians. Hoje tem o fechamento da rodada com Bahia e Atlético Goianiense. Valeu, Cadu. Até amanhã. Valeu, gente. Obrigado. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Jornal Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente e o descarte inadequado de resíduos. Uma ótima tarde. A gente se vê amanhã aqui no mesmo horário. Até lá.